Este programa é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Duas Rodas News, programa totalmente dedicado ao motociclismo, levando para você o que tem de mais importante no mundo duas rodas. E já vamos direto curtir as fotos dessa semana do projeto Uma Moto por Dia, do fotógrafo Osvaldo Furiato. Para ver mais detalhes do projeto, acompanhar e rever as fotos já publicadas, acesse o site do Duas Rodas News no www.duasrodasnews.com. Agora dá uma olhada nessa foto. Você sabe quem é o piloto que está fazendo essa linda curva abusando da inclinação da moto? Esse é o piloto brasileiro Alex Barros, um dos mais respeitados do motociclismo mundial, que correu durante 21 anos no MotoGP, Mundial de Motovelocidade. E no programa de hoje tem um bate-papo com ele que você não pode perder. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Agora vamos acompanhar o bate-papo com o principal piloto brasileiro de todos os tempos, um dos pilotos mais respeitados no cenário mundial, que marcou seu nome e o do Brasil no Mundial de Motovelocidade. Eu estou falando do legendário Alex Barros. Confere aí. Pessoal, hoje eu estou tendo um prazer pessoal, diga-se de passagem, que é um ídolo meu das antigas. Eu acompanho a carreira do Alex desde pequeno, desde que eu me entendo por gente e gosto de motociclismo. Alex, é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. E, assim, até onde eu sei, o seu histórico de família em duas rodas é grande. Parece que seu avô e o seu pai vêm do ciclismo. Isso. E como foi o seu início de carreira no motociclismo? Você começou muito cedo e parece que teve bastante apoio da família, né? Até pelo histórico. A gente começou assim, meu avô foi campeão português, bicicleta, meu pai brasileiro, meu pai português imigrado no Brasil. Entendi. Fez a mesma paixão. E o ciclismo é um esporte muito difícil. Muito, para quem pratica, e no Brasil ele é muito pouco difundido, mal difundido, é um esporte que exige tanto esforço e também não tem tanto apoio, né? Ao contrário da Europa, né? Que o ciclismo é muito bem difundido. E eu comecei com bicicleta, meu pai tinha Caloi na época, Monarch, época dessa aí. E meu pai, como era do meio, ele comprou uma motinho para mim, na época a importação era liberada naquela época. Estamos falando de 1973, 74. Ele comprou, deu a loucura nele e comprou 3 motos. Comprou uma Ducati 350 para ela, monocilíndrica para ele, uma 400 Ford para minha mãe. Caramba! E uma Italjet, é uma moto de tipo motocross, as 40 cilindradas, é marcha direta. É tipo uma mini moto. Mini moto, só que de cross, aí chamava Italjet. É uma empresa que até existe hoje ainda na Itália. E ele falou, você comprou as 3. Na hora que ele tirou a motinha do porta-mala do carro, eu lembro até hoje, eu estava com meu irmão do lado, que é menor, meu irmão tem quase 3 anos menos que eu. Eu olhei, falei, a moto é pequenininha pro meu irmão, quer dizer, pequenininho pensando que é do menor. Aí ele ligou a moto e falou, não, Alex, essa moto é pra você. Mas nem falou nada, eu subi na moto e saí andando. Nossa. Porque eu já andava de bicicleta. Eu subi e saí, mas ele nem explicou, vai aqui eu freio, não, ele só foi atrás de mim. Então eu comecei, a primeira moto eu ganhei com uns 3 anos de idade, 3 para 4. E naquela época não tinha o trânsito de hoje, as zonas urbanas, onde você residia, era menos trânsito. As próprias restrições de trânsito eram diferentes. A gente ia muito na USP, que tinha um encontro de bicicleta, eu andava, enquanto meu pai andava na USP, aqueles estacionamentos da USP que tem, ficava livre, e eu ficava andando lá dentro, quarto fechado, com essa motinha.
levava minha irmã na garupa, Nossa ficava lá brincando. Senhora. Ficava assim, ia andar de bicicleta. Aí, nesse meio tempo, meu pai, como participava de uma prova São Paulo, Rio de Janeiro, que eram 4 dias pelo litoral, surgiu o assunto de que a Calói precisava de um garoto leve para começar a correr. E naquela época andava muito bem as PUC. Não sei se você lembra das PUC. Eu li sobre. Era a PUC que era mais conhecida que a Mobilete. Né? E meu pai, nesse meio tempo, cansado, precisando pedalar no dia seguinte, e o pessoal batendo papo, ele me falou, meu filho eu tenho um filho que tem a moto, que ele já anda. Num dia que a gente foi treinar em Interlagos, a gente tinha treino em Interlagos de bicicleta também, eu levo meu filho lá, a gente experimenta, mas foi mais para colocar o pessoal para fora do quarto, para ele poder descansar. E aí surgiu a oportunidade, na hora que ele foi fazer o treino de bicicleta, o papai estava lá com a mobilete, esperando. Cadê seu filho? Antes, aí foi lá me buscar em casa, vesti uma jaqueta, calça jeans, né? Eu tinha 7 anos de idade. Caramba, muito novo. E aí foi a primeira vez que eu andei em Interlagos. Mas em Interlagos naquela época era 8 km a pista. Agora você imagina, falou, vai por aqui e vai devagar. Eu me perdi na pista. Eu comecei a ir e voltar. Aí meu pai ia de bicicleta tentando me alcançar. Quando ele estava me alcançando, eu voltava. Eu estava perdido. Foi engraçado. E aí a gente começou a treinar, aí acertamos tudo. Começamos a treinar com a motocicleta. E em 2 meses de treino, a gente fez a primeira corrida e eu ganhei. Com a mobilete. Foi a primeira vitória da mobilete. Então dali começou a minha carreira e aí eu tenho um currículo aí de 30 anos aí. Veio direto, né? Títulos brasileiros, depois eu fui com 15 anos lá para fora. 15 anos tu estava no Mundial. 15 anos eu fui para a Europa, surgiu a oportunidade, graças a Deus. Eu já tinha ganhado tudo no Brasil, né? Tinha sido campeão de ciclomotor, 50 e 250, que era a categoria principal na época, era como a Moto 2 hoje, né? Entendi. Só que naquela época 2 tempos. E não tinha mais nada no Brasil. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer um teste lá fora com a categoria 80, que existia ainda. Eram 4 categorias no Mundial naquela época. E eu fiz o teste, foi aprovado, consegui uma parceria aqui no Brasil, o pessoal lá fora me ajudou. E aí eu comecei com 15 anos e aí mentiu a idade também, porque a idade mínima era 16. Deu aquele jeitinho brasileiro. 15 anos com cara de 12, eu sempre fui muito... eu sempre apresentava a idade menos. Eu tinha cara de 12 anos, o pessoal olhava, 16 anos, olhava para mim assim, uma criança, né? Você não tem 16 anos. Você falou num ponto importante aí, com relação à parceria, para ir justamente para o Mundial. Naquela época, eu imagino que já devia ser muito mais difícil do que hoje em dia. Porque hoje em dia, o motociclismo, até falei isso já em outros programas, o motociclismo ele é tido como um esporte amador no Brasil. E o reconhecimento por conta disso, para conseguir um patrocínio, para conseguir um apoio, é muito difícil. Naquela época, como é que foi? Você apesar que era uma época mais apaixonada, vamos dizer assim. Não eram as motos como são hoje. Naquela época você comprava uma moto tipo uma... Para gente, pessoal que não sabe, uma 400 Ford, é como uma CG grande, uma moto naked, vamos dizer assim, de carenagem, e tinha que preparar ela para competição. Então você criava a carenagem, mudava o amortecedor, mudava o freio, você tinha que montar a moto. A moto não vinha pronta, como é hoje que vem. Você pega qualquer moto, por exemplo, a hoje em dia você tira componente, naquela época você tinha que colocar tudo, né? Você tinha que criar. Tinha coisa que você nem comprava, você tinha que fabricar. Própria. Então, era mais difícil. Então, as motos eram mais fabricação caseira, assim, vamos dizer assim, né? E por isso que na Itália tem tantas fábricas pequenas, né? De marcas de motos, assim. Cada uma especializou numa coisa. Então, era tudo mais difícil. Hoje, o recurso também não tinha etapa de Mundial no Brasil, não era televisionado corridas internacionais, você só comprava em revista. E só tinha na banca Cidade Jardim, que você ia lá comprar uma moto sprint uma vez por mês, chegava com um mês atrasado. Os resultados aí todos. Você olhava lá, ficava vendo foto, imaginando, era isso que você tinha. A comunicação hoje, de internet, hoje o mundo se estreitou, então hoje você tem facilidade de se comunicar e entender ou buscar alguma coisa que você precisa, né? Você tem a ferramenta, entra no Google da vida, você já se localiza para fazer o que você quer, no mundo inteiro. Naquela época era tudo telefone e nem celular. Então assim, era um outro momento. Era tudo muito mais difícil, tudo muito mais difícil. O motociclismo era menos difundido, eram motociclistas mais apaixonados. Tinha muita gente no autódromo. Assim, tinha muita categoria, acho que eram 8, 9 categorias um dia. Começava 8 da manhã as corridas e terminava às 4 às 5 da tarde. Era o dia inteiro de corrida. Tinha mobilete,
50, 125 nacional, 125 especial, aí você ia para 250 e a categoria 1000, que era a 1000 naquela época, era essas motos grandonas, prepararam a Boldor, aquelas motos antigas, né? Então era muita categoria, era muito apaixonante, né? Não era profissional, vamos dizer assim. Vivia-se mais intensamente. Intensamente, né? E hoje a gente está tentando justamente transformar o motociclismo, porque precisa ser. Se não for, eu mesmo sou um que dou uma força danada para isso, porque não só o esporte, tudo, eu falo pelo programa em si, tudo que envolve motociclismo a gente tem muita dificuldade. É um mercado muito pontual, é difícil de você conseguir apoios e patrocínios de qualquer maneira. Então fica aí o toque do Alex para ver se a gente consegue melhorar esse ponto. E agora mudando um pouquinho de assunto, eu imagino que quando você alinhou pela primeira vez num grid de MotoGP, deve ter sido um momento bem especial. E assim, qual o momento mais marcante da sua carreira? Especialmente na parte do MotoGP. Quando eu alinhei pela primeira vez no Mundial de 80, eu estava no meio. Imagina uma criança de 15 anos, dormia pensando em moto, acordava pensando em moto, sabe assim, era o sonho. Com 15 anos poder estar lá fora e ver todo mundo, Fred Spencer, Ed Lowndes. Você chegou a correr com algum ídolo? Corri, com vários. Caraca. Com vários. Eu tive essa grande oportunidade ontem. Mas assim, quando eu cheguei lá em 80, que eu comecei a ver fábrica de pneu, a Suzuki 500, a Moto 500 eu não tinha no Brasil. Isso aí era uma... E você via a Suzuki, você via a Honda, você via os ídolos que você acompanhava na revista, né? Gardner, todo mundo. Eu fiquei assim. Aí meu pai falou, ó, não vai ficar correndo atrás dos caras. Pra passar a criança ia ficar indo de box em box. E esse foi muito marcante. A minha estreia, apesar de ter sido difícil, foi muito marcante pelo sonho que eu estava realizando, né? E quando eu cheguei também a 500, eu cheguei muito cedo. Eu com 18 anos eu tive a oportunidade de entrar na equipe Cagiva. E aí eu alinhei com 19 anos, né? Que na época 90. Eu quando eu alinhei, eu tinha companheiro de equipe, o Randy Mamola, Ron Aslan, que é o pai do Leon Aslan, hoje no Superbike. Naquela época ainda estava andando o Fred Spencer, estava andando o Ed Lowndes, o Wayne Gardner, o Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Luca Cadalora, tem muita gente, eu devia estar até esquecendo alguém, assim, mas muita. O Dominique, Christian Sarron, que era, vocês eram um piloto. Eles estavam na ativa ainda. Dominique Sarron, todo mundo na ativa. Então eu entrei e esse pessoal eu acompanhava eles na revista. E a primeira corrida que eu fiz foi boa, de 500, foi no primeiro ano na Bélgica, em Spa-Francorchamps, num dilúvio. Lógico, a equipe Cagiva era uma moto de nível técnico, era inferior às motos japonesas naquela época, né? Nunca tinha conseguido uma vitória, tinha conseguido só um pódio, talvez um pódio. E naquele dilúvio inteiro, eu comecei a vir lá de trás passando todo mundo, então eu passei. Eu lembro que muito bem, assim, o que mais marcou foi quando eu passei o Kevin Schwantz por fora. E aquilo foi, assim, mas eu passei muito, eu passei o Gardner, passei, acho que o Dorna, eu passei muita gente. Eu não acreditava, quer dizer, eu estava vivendo aquele momento e passando os meus ídolos. Como é que era criança passando o seu ídolo? Eu falava, não acredito que eu estou fazendo isso. Me sentia até... Ofendendo. Será que eu estou ofendendo? Será que eu estou fazendo uma coisa errada? E terminei em quinto essa corrida. E na Itália terminei em quinto. Então foi assim, nossa, a equipe ficou muito feliz. Eu terminei como melhor piloto da equipe, fiz mais pontos. E para aquilo foi um marco para mim. Né? Quando eu podia alinhar na 500, com uma equipe de 500, ter chegado tão rápido, né? E depois ter feito essa corrida de primeiro. Né? Você tem essa filmagem? Sabe se tem essa filmagem? Isso aí deve ter. Assim, eu não sei se eu tenho muita coisa em videocassete que eu estou transformando agora tudo em CD. Quero ver. CD não, pendrive, né? CD. E senão eu vou perder todo esse material. Tem muita coisa. Eu tenho. Quando eu levantei, a gente está com uma ideia de escrever um livro, então fui levantar tudo que eu tinha de guardado e arquivado. Eu achava que eu tinha coisa, mas quando você começa a tirar, você fala, nossa, quanto material tem aqui? Só de Mundial foram 21 anos. 21 anos. Cara, é muito tempo. É bastante tempo. E nesse tempo todo,
Você sempre representou muito bem o Brasil, tanto que se tornou um ídolo reconhecido no mundo inteiro. Infelizmente não foi coroado com um título, apesar de merecer. E quando você parou, na época eu acompanhava, ficou aquela sensação de que dava para ter continuado. A sua carreira foi precocemente interrompida ou tinha que acabar mesmo? Eu tive essa sensação na época de, pô, ele tá novo, dá para continuar ainda. A realidade é, com 37. É mais ou menos a idade que o pessoal para. 35. A idade média hoje é 35, vai, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu tenho certeza que eu tinha mais, pelo menos aí 2 anos, aí 3 anos para fazer bem feito, vai. Talvez não tinha. No espaço normal MotoGP estava acabando, de repente, você viu o Colin Edwards, mesmo assim ficou. Mas de repente numa Superbike tentar um título. Eu fiz 1 ano, não era o que eu queria. Eu queria ter ficado pelo menos 3 anos. Você foi para a Superbike e depois voltou para o MotoGP? Voltei para o MotoGP. Entra muita questão política no meio. Estou discutindo aqui, assim, mas a minha ideia era para entrar e ficar 3 anos lá e eu tinha certeza que eu ia ter condições de lutar pelo título lá. Tinha certeza porque eu conheci o nível e eu tendo uma equipe e uma moto competitiva, eu sei que a chance de conseguir isso era grande. Mas precisava ter tido a oportunidade, né? Conseguiu. Mas enfim, eu sou grato à carreira que eu tenho. Todo dia eu estava comentando, tem que levantar a mão para o Papai do Céu, porque fazer uma coisa que você gosta, que você é apaixonado e ganhar por isso, você é premiado. É que nem você ganhar na loteria. Acho que é o sonho da maioria, né? Assim, você fazer uma coisa que você ama, viver do não tem sacrifício. Né? Vou falar, é um esporte fácil? Não. Como tudo na vida, um empresário, um comerciante, seja a função dele, um jornalista, tudo na vida tem a sua dificuldade. Sim. As coisas não caem de mão beijada, você sempre tem que pensar que as coisas vão ser difíceis, porque são. Pessoas que têm pouco conhecimento, liga a televisão, vê aquele mundo maravilhoso, então acha que você vive naquela dimensão. Não é, por trás tem muito trabalho, muita dedicação. Aí você tem que correr no esporte que exige muito fisicamente, lesões, tem que correr muitas vezes machucado, muitas vezes machucado. E só Papai do Céu, você sabe a dor que você sofre, o sacrifício que é que está resistindo àquilo. Mas enfim, é um mundo muito apaixonante, é um mundo que eu não consigo largar. Me desvincular e eu acho que eu nunca vou compartilho. Eu compartilho. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e volta com um bate-papo já já. Até mais. E voltamos para o bate-papo com a lenda viva brasileira das pistas, o piloto Alex Barros. Quem acompanha motociclismo há muito tempo, especialmente desde a sua época, querendo ou não, acaba comparando a entrada do Marques agora no Mundial com a entrada do Rossi na época. E você chegou a correr contra o Rossi há alguns anos. Como é que foi a sensação de estar na pista e ver um fenômeno quase que invencível entrar? Assim? No começo não foi nada legal, porque a gente vinha de uma época, quando entrei na 500, foi a época do Dohan, que é o que era outro bastante. Também. Na verdade, quando eu entrei, era o Rainey, Kevin Schwantz, Gardner, aí Lawson, aí esse pessoal depois de 2 anos parou, o Dohan continuou, né? Foi o Dohan ficou e ele dominou a época 90, porque eu entrei em 90, né? Então ele praticamente toda a década de 90, 10 anos, 5 anos foi dele. Aí depois teve Crevilliers, que eram os pilotos que a gente brigava bastante, Crevilliers, o Kenny Robert Jr., né? E o Valentino entrou em 2000, quer dizer, quando o Dohan parou, em 99, se não me engano, no ano seguinte entrou o Valentino. Quer dizer, saiu a pedra no sapato e entrou um pedrão. Fala assim, mais um. Mas isso é normal, isso é importante ter renovações. Eu acho que é muito importante. Mas para quem está lá, fala assim, agora eu vou ter uma chance maior. E as coisas dificultaram, mas tudo bem. Mas isso é bom, porque faz você. Então a gente não olhava ele como um fenômeno, né? Porque nós éramos os experientes da categoria, ele era o garoto entrando. E ele depois, lógico, conseguiu tudo isso, né? Ele dominou da época de 2000 para frente, praticamente dominou a época de 2000. Foi. Né? Teve alguns empecilhos no meio do ano, mas sempre ele ganhou, acho que, se não me engano, 6 títulos. Na categoria principal, 7 títulos em 10 anos.
Não, é 7 títulos em 10 anos, quer dizer, foi mais que o outro, né, de campeonato. E foi a época que eu corri, eu parei em 2007, né? Aí veio Stoner, né, que também foi um que enfim, tem outros pilotos também que venderam dificuldade, assim. Eu peguei, e cheguei a pegar o Pedrosa, né, da nova geração. O último piloto que eu peguei mais novo foi o Pedrosa, que foi o primeiro ano dele na MotoGP, ou o segundo, se não me engano. E eu vinha na Superbike e entrei na Pramac, na Ducati, que foi no último ano. Então eu peguei a época o N. Gardner, Fred Spencer, o N. Rainey, né, Ed Lawson, Mamola. Aí eu peguei a época Michael Durham, Alex Crivillier, Roberts, que aí é o pessoal mais da minha idade, Sete de Bernal. E aí eu peguei Lotus Capirossi, aí peguei a época do Valentino. E um pouco o pessoal que está aí agora, que é o Pedrosa. Mas aí quando veio o Lorenzo, né, tem o Lorenzo, foi depois, já foi depois. Eu parei, ele entrou no ano seguinte. E agora apareceu o Marques. Isso é importante, eu acho que é importante para o mundo. Está sempre aparecendo algumas estrelas. Isso faz o esporte engrandecer. Instiga os outros pilotos a e essa quererem mais. dificuldade, Né? assim, agora é ele. Não tem jeito, eu fui ver ele andar. A sensação que eu tenho, sinceramente, é que ele vai ganhar todas as corridas. Sabe? Pode ganhar? Pode. Mas tem tanta coisa. Você vê a última corrida agora foi em Indianápolis. Uma semana. Ele não se expôs em nenhum momento. O Valentino, com a faca nos dentes, tentando, né, liderou com o Dovizioso, batendo carenagem, com o Lorenzo. E ele se aproveitou dos erros. De tanta fome que tinha os dois na frente, o pessoal errava e ele passava. Errava, ele passava. Quer dizer, foi até não foi tão difícil, vamos dizer assim. Ele não teve que ultrapassar. Ele fez uma ultrapassagem bonita que passou os dois. Mas o resto foi erro e ele ultrapassava. E acabou aí, ele impôs um ritmo. O Lorenzo tentou segurar ainda ele, o Valentino não aguentou mais, ficou. Assim, o menino está sabendo. O que agregou muito esse ano é a fome que ele tinha no passado, que ele andava, parecia que cada curva ele está querendo, como se fosse a última. Esse ano ele ganhou a tranquilidade. Acho que ele está amadurecendo. Sem perder, é experiência. Mas sem perder o conteúdo de agressividade que ele tem. Ele está sabendo administrar melhor. Então, se ele souber ter isso, putz, aí é o infinito. Muitos títulos vêm por aí. Aí vai ser mais difícil ainda de ganhar. E ele realmente tem um passo por cima hoje, respeitando todos os pilotos, são grandíssimos pilotos, são ótimos. Mas ele tem um passo na frente do Valentino, do Lorenzo, do Pedrosa e tal. E você vê que eles fazem de tudo, né? Muda estratégia, pneu, ataque, vai com mais agressividade na corrida, ou tentar esperar o final, tenta por pressão. Já usaram todo tipo de tática. E o menino não cede, entendeu? Está ali. É um momento dele. É um momento dele. E a gente espera que, é lógico, quando o piloto ganha por tanto tempo assim, acaba criando uma monotonia. Sim. Foi como aconteceu com o Doha. Teve um campeonato que o Doha ganhou 11 corridas seguidas. E acaba cansando um pouco, era como a época do Schumacher, vamos dizer, a Fórmula 1, começar a ganhar tudo. Aí o que acontece? Começam a torcer um pouco contra, depois de um tempo. Fala, pô, mas é legal dar uma mudada. Eu até brinquei com o pessoal do meio que falou, pô, vai chegar uma hora que vai ter que tirar o Marques, né? Tira ele. Assim, aí começa, o pessoal gosta, ele é um menino que tem um carisma muito grande, ele tem um perfil de ser um Valentino Rossi, assim, a personalidade, o carisma que ele tem com o público. Porque não é todo grande campeão que tem isso, né? Sim. Às vezes o cara é um ótimo piloto, mas não tem o carisma do público e acabam tendo tanto essa visão. E eu acho que nasceu uma outra estrela. E é o momento dele e vai ser difícil para quem está lá. O Valentino, com todas esse objetivo de tentar mais um título antes de se retirar, encontrou uma pedra no sapato, né? Mas boa, uma pedra boa. E me diz uma coisa, e o Alex Barros de hoje? Com a escola de pilotagem, com a equipe, como é que foi essa transição? Foi natural? Teve algum esforço extra para ficar agora como manager, né? Como dono de equipe? Aí começou com a escola em 2010, aí com o lançamento da S1000RR com a BMW, que lançou no Brasil. E a escola foi mais para motociclista, não era para pilotos, é uma escola educacional. Quando eu criei a equipe em 2012, na verdade eu criei o campeonato em 2011, né? Eu desenhei ele em 2010
E aí chamei o Gilson para vir participar, que hoje é o proprietário, é o promotor. E aí, de 2011 para 2012, eu trabalhava muito na área de comunicação com os pilotos, com as equipes, que é a área que eu gosto. E a gente tinha como organização, a gente tinha montado uma equipe para dar oportunidade a pilotos. O campeonato financiou uma equipe para dar oportunidade. E no final, começou eu vi que era um pouco mais uma área que eu gostava. Não que promover o evento não seja legal, mas as responsabilidades são enormes, né? E aí, com meu filho querendo correr tudo, a gente montou a equipe Alex Barros Racing em 2012. Aí eu não poderia ser promotor e ter uma equipe, que é conflitante, então eu saí do campeonato e montamos a equipe, né? Aí o Gilson começou a tocar sozinho no campeonato. Lógico, eu sempre procuro colaborar, mesmo sendo proprietário de uma equipe, não sendo mais nada comercialmente, não tenho mais nenhum envolvimento com o campeonato, eu faço parte do campeonato. Até pela então, experiência, a bagagem que você tem. A gente conversa muito, tenta o que nós precisamos para melhorar o campeonato. As equipes estão se profissionalizando, enfim. A gente conseguiu o título em 2012, Vale do Cara, com o Lucas, meu filho, na categoria 1000 Light, na categoria entrada, e o Luciano Ribodino na categoria principal, que é a GP1000. Né? E aí foi um grande boom. A parceria da BMW saiu da escola e continuou comigo na competição. Então nós temos hoje 5 anos de parceria, né? E já conversando para o sexto. Está dando super certo, eles estão felizes. Eu estou muito feliz de poder estar colaborando. A BMW hoje é uma nova fábrica também que eu consegui trazer para o campeonato, né? Porque não era tradicional da BM participar de campeonatos. É muito normal das marcas japonesas. Honda e tudo mais. E a equipe cresceu de um ano de 2 pilotos, 2012, foi para 6 em 2013. A gente conseguiu o título novamente com o Luciano na categoria GP1000, o meu filho subiu para a categoria GP1000 e pegou mais 2 pilotos na GP Light. E criamos a categoria 250, foi quando eu entrei em parceria com a Honda. Me deu uma pequena ajuda e a Moto Remasa ano passado. E o resto a gente tocou, a gente praticamente bancou. E esse projeto da garotada se concretizou esse ano. Então, para esse ano, a gente está com 7 pilotos agora. São 4 na categoria 1000, são 3 na GP1000. Hoje temos aí o Mathieu, que é o piloto francês que a gente trouxe, que está liderando o campeonato. A gente trouxe mais um patrocinador, que é a Petronas, que entrou. Você pode ver que a moto vem. São 2 equipes à vista do público, mas a equipe é a mesma. Tem a Branca Azul, que é a BMW, né? E a Petronas. Tem a Petronas aqui atrás. E a gente tem o Lucas e o Mati ali. E aqui temos mais um piloto na GP1000 que a gente está definindo quem é agora. E um piloto na GP Light, que é o Lucas Teodoro, 17 anos. E aí tem o projeto com a Estrela Galícia agora que a gente montou, que é um projeto para desenvolvimento de pilotos, junto com a Honda e agora a nova parceira da equipe, a Red Bull. Então esse pool de patrocinadores foi difícil a juntar, mas com o mesmo perfil e visão que nós temos, que é a longo prazo. Nós vamos investir nos garotos. É um laboratório de pilotos, então. A gente quer que a idade média dos pilotos, na categoria 250, né, uma CBR 250 que nós temos, a idade média, que hoje é 15, 16 anos, caia para 10, 11. Caramba! Isso é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, leva um tempo. Não, é engraçado que isso, a boa parte das pessoas não deve saber, mas isso é tradicional fora. Né? Começar bem novo. Na verdade, ele teria que ter uma categoria para mim e moto, mas assim, a gente tem que ir por passos. Se depender da nossa vontade, mas você precisa de recursos, apoios, enfim, você precisa de tudo. Então, falar é uma coisa, realizar é outra. Então, esse é um projeto que desde que eu abri a equipe em 2012, eu tinha desejo de fazer. E aos poucos eu consegui convencer os parceiros, estamos com esses 3, e a visão de longo prazo. E tudo isso, a gente está com hoje que é o piloto, é o José Duarte, de 16 anos, que começou a correr com a gente. O Lucas Torres, que foi campeão no ano passado de 150 no campeonato e agora está com a gente, ganhou a primeira corrida dele na segunda etapa em Interlagos, tem 15. E agora contratamos o Brian David, que tem 11 anos, e vai começar a correr com a gente. A primeira, em Brasília foi cancelado por questão de chuva, né? E agora em Cascavel ele vai correr, vai ter 2 corridas e vai correr, acabando estreando com duas provas lá.
E estamos procurando, testando outros pilotos. Eu posso te dizer que aí no nosso cardápio aí nós temos uns 3, 4 pilotos entre 10 e 11 anos. Hoje e Alex, aproveitando esse assunto, como é que você se sente em relação a esse legado que você está deixando, assim, em especial com o seu filho, a formação do seu filho que está na ponta aí do campeonato, está fazendo sucesso no campeonato, e essa campanha ativa que você faz para a formação de novos pilotos. Que dica, inclusive, você daria para alguém que queira, ou um pai que esteja assistindo que queira que o filho seja um jovem piloto? Para começar, em qualquer área de motociclismo, você tem que patrocinar, não tem jeito. Não vai achar que você vai chegar, eu treino meu filho e vai entrar numa equipe. Isso não acontece com ninguém, não aconteceu comigo com ninguém. Então assim, o piloto para ser notado, ele precisa estar andando. A gente fala, pôr a cara na vitrine. Porque eu como chefe da equipe, por exemplo, eu tenho minhas obrigações com os meus patrocinadores e um objetivo a ser alcançado. Por mais que possa se apresentar um menino que anda de moto desde os 3, 4 anos de idade, mas não tem experiência em competição, é difícil você julgar. Eu fui, por exemplo, lá em Jundiaí agora, no Arena Cross, ver os pilotos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, andando em motocross. Porque o motocross tem uma boa formação de pilotos, o que não tem é continuidade, isso é uma pena. Ele não tem um link para dar continuidade, e é o que nós estamos fazendo. Só que nós precisamos ter uma categoria ainda abaixo das 250, para conseguir trazer mais garotados, né? E eu tenho uma equipe. Na verdade, nosso objetivo é ter uns 4 pilotos dentro do projeto 250 para o ano que vem. A gente está com 3 esse ano, né? Eu espero, assim, o que eu projetei como equipe nas 250 não é simplesmente criar uma equipe e dar oportunidade aos pilotos, né? A gente ensina eles como um todo, que é preparação, alimentação, como andar de moto, entender do acerto da motocicleta, postura, se comprometer, se dedicar, saber que vai ter momentos difíceis e tem que saber superar, humildade, enfim. A gente procura construir um piloto em todas as áreas, não simplesmente andar em cima da motocicleta, mas que tenha um comportamento profissional que é o que precisa, para ele poder ter uma carreira boa no futuro. E esse projeto ele é linkado com o Emílio Zamora. Para quem não sabe, o Emílio Zamora é o empresário do Mark Marques e tem a equipe no Mundial de Moto 3 com o Alex Rins e o Alex Marques, que é o irmão do Mark Marques. E ele inclusive tem uma equipe no Campeonato Espanhol de Moto 3 também e na Copa Espanha, que é uma pré-GP 125. Então o que nós temos? Nós temos a equipe Brasil, que cria o piloto do zero. Assim que ele atingir o índice técnico coerente, ele já está com a carreira financiada para ir lá para fora. Ele pode entrar na Copa Espanha, financiado por esse curso dos patrocinadores, pode entrar na Red Bull Cup, pode entrar no Campeonato Espanhol, não, na Copa Espanha, no Campeonato Espanhol de Moto 3 e no Campeonato Mundial de Moto 3. Então, a gente construiu um projeto, não simplesmente ter um projeto só no Brasil, mas que, e depois, qual é o seguinte passo? Ficar no Brasil? Para justamente não ter essa interrupção que você fala, essa falta de continuidade. Tudo que se cria dentro dessa garotada, esses meninos têm que ir para fora. Diferente do projeto da 1000 cilindradas com a BMW, que pode surgir de outra forma. Só que, olha, a idade mais elevada, de repente, normalmente de Moto 3, ou pode ir para uma Superbike, para uma Superstock, ou para uma Moto 2. E a gente tem condições, eu tenho conhecimento com outras equipes, não temos nenhum acerto, mas isso pode ser criado sem dificuldade, dependendo, lógico, sempre do índice técnico dos pilotos. E os pilotos estão crescendo muito no Brasil. O campeonato brasileiro, eu posso dizer hoje, que a MotoGP, na categoria GP1000, não deve nada para um índice de campeonato italiano e francês. Se vier um campeão francês, um campeão italiano correr aqui com a gente, vai andar na frente. Pode até ganhar, mas com muita dificuldade. Não vai ser nada fácil. Não, quem tem assistido, eu sou recentemente eu fui a algumas etapas do Moto 1000 e do Superbike Brasil Series também, e assim, os campeonatos estão muito competitivos, os campeonatos nacionais estão muito bons de assistir, então acho que é hora de equilibrar um pouquinho e trazer um pouco as atenções para cá, porque tem material bom aqui, como você está falando, é só essa questão de divulgação, patrocínio e tudo mais que... Mas está crescendo. Está crescendo e espero que chegue em um nível bom, um nível necessário. Olha, quando nasceu em 2000, para quem viu o evento em 2011 e ver hoje em 2014,
não acredito. Eu tive Fala essa assim, oportunidade. diferente. Eu tive essa oportunidade. Porque o crescimento foi gigantesco. Eu vi uma qualidade absurda. Eu fui na última etapa em Interlagos, no MotoGP, pô, tudo, a organização, tanto para a imprensa quanto para o público, eu achei sensacional. Campeonato muito bem organizado. Né? Público presente na pista, visual, patrocinadores de outras áreas entrando. Arquibancada cheia, que foi bonito. Nós temos a Estrada Galícia, uma cerveja. Zero álcool, de hora, porque está em cima garotada, mas é um produto, não é uma fábrica de moto, petróleo, fábrica de pneus, que é o normal do segmento. Estamos conseguindo começar a trazer patrocinadores que não são do segmento da motocicleta. Então, isso é importantíssimo. O que demonstra? O Campeonato Brasileiro começa a ser um produto. E está ganhando respeito. E aí, isso é lógico, isso é um trabalho de todos. É do organizador, são de todas as equipes, todos os pilotos se comprometendo, quer dizer, todo mundo que está dentro desse campeonato, todos, que lava o banheiro, até o proprietário do campeonato, todos são participativos para que tenha sucesso e contribua. Maravilha. Alex, mais uma vez, prazer enorme estar falando aqui com você, como eu já falei declaradamente, você é um ídolo meu, eu acompanho sua carreira desde sempre. Mais uma vez, muito prazer estar aqui batendo esse papo com você. Valeu. Obrigadão aí. Obrigado. Gente, até mais. O Duas Rodas News de hoje fica por aqui. Não deixe de participar enviando suas sugestões, fotos, dúvidas e tudo mais pelo site ou pelo Facebook. E lembrando que você pode assistir o programa de qualquer lugar do mundo, pelo site da Luau TV ou do Duas Rodas News. E também rever os programas anteriores pelo canal do YouTube. Não deixe de acessar e se inscrever. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.